Queridos e queridas, boa noite, bem-vindos para esse encontro que precisa de uma certa introdução, porque esse é o primeiro encontro que o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia faz cumprindo uma das missões da ecopsicologia, né? Que é justamente abrir um diálogo com as escolas de psicoterapia, diferentes vertentes da psicologia, para encontrar uma compreensão mais profunda das relações do ser humano com este planeta maravilhoso que nós habitamos. E, ao mesmo tempo, fazer uma reflexão sobre a qualidade das nossas relações com esse próprio planeta, com os sistemas vivos que compõem esse planeta e a nossa relação, né, não só entre nós, como a psicologia de maneira muito rica faz, mas explorar a nossa relação com todo esse vasto mundo mais que humano ao qual nós pertencemos. A ecopsicologia nasceu com essa missão de buscar um olhar profundo e também inspirado, especialmente na clínica, na psicologia clínica, para as relações que nós suspeitamos, não, nós não suspeitamos, nós temos absoluta certeza. Nossas relações, nós humanos, com a teia da vida, foram se tornando relações ambientalmente disfuncionais. Hoje nós vivemos uma crise ambiental grave, com indícios de um agravamento bastante preocupante num relativamente curto espaço de tempo. O IPCC, o Instituto, o painel intergovernamental para mudanças climáticas nos informa que a janela para podermos evitar um aquecimento exagerado do clima acima de 2% não é muito longa. Nós temos poucos anos, temos uma década para fazer isso, né? E a questão é como nós vamos olhar e como vamos alinhar nossa vida pessoal e alinhar, inclusive, a nossa profissão para sermos coerentes com esse momento histórico que nós vivemos. E, nesse sentido, a série de encontros que nós abrimos hoje com colegas de diferentes abordagens vai justamente trazer esse diálogo entre a ecopsicologia e o pensar de diferentes escolas. Hoje, primeiro deixa eu me apresentar, eu sou Marco Aurélio Bilibio Carvalho, sou psicoterapeuta com 30 anos de prática em Gestalt terapia, sou diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, também tenho a grande honra de representar o Brasil no Instituto, na Sociedade Internacional de Ecopsicologia, onde, para esse biênio, eu sou o presidente internacional dela, um trabalho muito bonito que nós estamos fazendo com colegas de várias partes do mundo, fazendo trabalhos similares a esses, como nós estamos fazendo aqui, trazendo para o Brasil a formação internacional em ecopsicologia, com professores de vários países, um currículo internacional. E hoje nós vamos receber pessoas que representam uma das abordagens que eu tenho assim, maior carinho por ela, que é a abordagem centrada na pessoa, criada pelo grande Carl Rogers. Um personagem que me inspirou tremendamente. Minha carreira toda como psicólogo teve uma inspiração no trabalho dele. Eu tive a honra de poder conhecer pessoalmente Carl Rogers quando ele veio ao Brasil, em 1985. Conheci vários dos colegas, então, da abordagem centrada na pessoa. E hoje eu tenho a grata, mas a profunda alegria de receber aqui o Gabriel, o Guilherme e o Marcos. Eu quero falar para vocês um pouquinho do currículo deles, né? O Gabriel é psicólogo da Universidade de Santa Úrsula, formado na Santa Úrsula, especialista em psicologia clínica fenomenológica existencial. Ele é mestre em psicoterapia centrada na pessoa e suas aplicações pela Middlesex University de Londres. Trabalhou na inserção de asilados políticos
no sistema de saúde mental do país de Gales e trabalhou com apoio a comunidades étnicas em hospitais psiquiátricos, trabalha como professor no CPP, né, o Centro de Psicologia da Pessoa, não é isso? Isso mesmo. Supervisão, trabalha com supervisão em psicoterapia, com orientação educacional, já durante 4 anos, e atua como psicoterapeuta já há 13 anos. Gabriel, satisfação enorme ter você aqui nessa conversa. Um prazer imenso. Muito grato por estar aqui. Que bom. Marcos Brasil Portela, que é psicólogo também formado pela Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, com especialização em psicologia clínica na abordagem centrada na pessoa, pelo CPP, Centro de Psicologia da Pessoa. Ele tem trabalhado com psicologia e psicoterapia, atendendo adolescentes, adultos, casais, grupos e fazendo plantão psicológico. Trabalha como professor, supervisor de estágio e coordenador do curso de psicologia em instituição de ensino superior. Na Santa Úrsula também, né, Marcos? Isso, eu fui coordenador, Legal. fui professor e depois coordenador do curso de psicologia. Não estou mais na Santa Úrsula. Tá bom. Professor e supervisor de estágio no Centro de Psicologia da Pessoa, palestrante e facilitador de grupos. E tem um grande interesse no trabalho de grupos e conheceu a ecopsicologia como possibilidade de atuação e despertar de uma nova forma de relações sociais. Marcos, obrigado por estar aqui com a gente. Grande prazer receber você também. Muito bom. Muito obrigado você pelo convite, Marco, né? Fico muito grato de participar aqui desse momento e tentar trazer um pouco da abordagem dessas interações com a ecopsicologia, né? Iniciar um novo caminhar, né? Uma nova revolução. Isso. E temos também aqui com a gente o Guilherme Franco Neto, que é um parceiro querido do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, parceiro de vários projetos, que é médico, é especialista em saúde pública, ele é mestre em saúde pública, doutor em epidemiologia, pós-doutor em saúde coletiva e é especialista em psicoterapia centrada na pessoa. Tem a formação básica introdutória em ecopsicologia, é pesquisador sênior de ciência, tecnologia e inovação em saúde, ambiente e sustentabilidade da Fiocruz e responsável pelo programa do mesmo nome, se preparando para atuar como ecopsicoterapeuta a partir do início de 2021. Olha que coisa maravilhosa. Guilherme, bem-vindo. Obrigado, Figura Marco. super querida que a gente adora e que é um super parceiro. Muito bem. Eu queria começar pedindo ao Gabriel que faça uma rápida apresentação da Centrada na Pessoa, porque nós temos aqui conosco vários colegas da área de psicologia e psicoterapia, seguramente pessoas que trabalham com a Centrada na Pessoa. Eu sei que temos pessoas também de outras abordagens psicoterapêuticas, psicólogos, mas temos também pessoas de outras áreas, porque uma coisa interessante da ecopsicologia é que ela se constitui como uma área interdisciplinar. Eu diria até mais, ela é uma área transdisciplinar, né? E nesse sentido, ela enriquece o entendimento de pessoas de várias profissões sobre a relação do ser humano com o mundo natural. Então, eu te pediria para fazer uma rápida apresentação, Gabriel, claro, sobre a Centrada, porque as pessoas, para a gente poder alinhar aqui nosso pensamento. Claro. Com prazer. Bom, a abordagem centrada na pessoa, ela se enquadra na psicologia humanista, né? A dita terceira força de psicologia no século XX. É uma psicoterapia, mas é uma abordagem principalmente de relações humanas, né? Que busca facilitar de forma singular, né, a compreensão do ser humano, né, de modo relacional. Ela foi criada por Carl Rogers, que teve a experimentação da vivência inicial dele numa fazenda,
E por isso ele trouxe esses aspectos de vida para essa abordagem. Ele tentou trazer uma forma de horizontalizar, conceber uma horizontalização das relações humanas e distanciar-se um pouco da noção de especialista e de psicodiagnóstico e de tratamento psicológico, né? Claro que de início, por estar inserido num contexto científico, né, na América, nos Estados Unidos, tinha esse contexto científico, né? A psicologia naquela época e até hoje em dia, em muitos âmbitos, ela se enquadra ou concebe o ser humano através de uma concepção científica, mas ele buscava compreender as relações humanas de um outro modo, né? Rogers entendia o pressuposto da abordagem como autonomia, em vez do pressuposto psicopatológico, né? E isso é uma inversão muito grande na atuação, né, no SERCOM da terapia, né? O organismo humano, como concebido por Carl Rogers, ele concebe a experiência fenomenológica do mundo vivido, né? Então, tem a concepção do self, né? Existe a concepção do self, ainda existe um enquadramento na psicologia moderna, que existe um interior e exterior, né? Só que só que ela é mais voltada para o aspecto relacional da das relações humanas, né? O, o, o organismo humano, ele não é somente algo voltado para o self, mas ele é anterior ao self. Ele é algo em processo, ele é experiencial, né? Ele se relaciona com o mundo vivido, né? A confiança nos recursos internos do ser humano e a confiança na experimentação do ser humano tem como princípio, enfim, é um dos princípios da abordagem centrada na pessoa. Ela começou enquanto terapia, né, enquanto uma psicoterapia, né, só que ela se estendeu para a prática de grupos, para a prática da educação também. Então, ela é algo que vai para além do âmbito da psicoterapia, né? E o que o que acho interessante nessa conversa de hoje é exatamente tentarmos entender como ela pode entrar em diálogo com o aspecto da ecopsicologia, né? Eu vou deixar também um pouco, porque eu vou entrar num aprofundamento maior, né, depois nos conceitos da prática enfim, de algumas filosofias em relação à abordagem centrada na pessoa. Eu vou deixar o Marcos explicitar um pouco mais essa parte e depois eu gostaria de entrar um pouco mais e aprofundar isso. Marcos, se não se incomodar. Bem. Marcos. Boa noite a todos, tá? Sou Marcos Portela, né? Meu nome saiu errado. Quando nós pensamos, né, esse bate-papo, essa interação, né, essa interação da abordagem centrada com a ecopsicologia, né? A ecopsicologia, para mim, foi um termo novo, foi um conhecimento novo, tem pouco tempo que eu entrei em contato, né? Entrei em contato pelo Guilherme, que me apresentou isso no curso de formação, e apresentou como uma forma de trabalho. Isso me despertou a atenção, né? Isso me chamou a atenção. E quando pensamos esse bate-papo, né, a primeira coisa que eu pensei, né, assim, aonde a abordagem centrada se insere, né, na ecopsicologia, qual é a relação, né, que ela poderia ter, né? Então, fui revisitar algumas coisas da abordagem, do seu surgimento e redescobri coisas muito interessantes, né, coisas que não tinham me passado, não tinham me chamado a atenção, né? Assim, a primeira coisa que me chamou muita atenção, né, foi a questão revolucionária, né? Eu gosto dessa palavra revolucionária, né? Assim,
Durante muito tempo eu me considerei um revolucionário e me preparei para uma suposta revolução, né? Um pouco diferente dessa. E qual é a relação da ACP, né, com a ecopsicologia? Né? A abordagem centrada ela surge, né, por volta dos anos 60, num momento em que o mundo, né, a sociedade estava numa grande revolução, né? Uma revolução de costumes, uma revolução de relacionamentos, de contestações, né? Tem um autor, né, assim, o Rosaki, né? Acho que é isso, né? Rosaki. Ele cria um termo, né, nesse momento, ele é um cara que estuda muito esse momento dos anos 60, né? Que ele cria um termo de contracultura. Né? Exatamente. Aquele era um momento, né, de mudança, né? Mudança de forma de se constituir como sociedade, né? De contestar o Estado, contestar os meios de produção, contestar os valores vigentes. Isso estava muito a cargo da juventude, os jovens estavam nesse momento de contestar e de criar uma nova ordem. Né? E a abordagem centrada ela surge nesse momento. Né? Ela surge junto com o momento, né, que, como o Gabriel falou, da terceira força em psicologia, que é a psicologia humanista. Né? As outras forças são a psicanálise clássica, né, como nós a conhecemos, e o behaviorismo clássico, né, como nós conhecemos, aí, no caso, psicólogos. Né? E a psicologia humanista ela surge nesse meio, né, da contracultura, das contestações, ela surge para contestar as outras duas forças, contestar a psicanálise, contestar o behaviorismo, a sua forma de abordar o homem, de compreender o homem, ainda numa forma de psicoterapia. Né? Ela entendia que essas duas forças elas apenas compreendiam partes do homem e não o homem na sua totalidade. Elas não compreenderiam o homem nos seus aspectos mais potentes, que é o seu aspecto saudável, a sua maneira saudável de estar e se relacionar no mundo. Né? Era uma compreensão diferente, porque até então a psicanálise, né, clássica, ela basicamente entendia o homem pelo seu modo, né, pelo seu funcionamento baseado nas suas distorções, nas suas psicopatologias. Né? E o behaviorismo compreendia muito o homem pelo seu comportamento mais básico, seus comportamentos que estão relacionados a comportamentos que estão presentes em todos os seres vivos, em todos os animais. Né? Ela compreendia pelos seus comportamentos mais básicos. E o movimento humanista surge para contestar isso, dizer, olha, o homem ele contém isso, mas ele tem algo maior que isso. Né? Ele tem aspectos saudáveis de atuar e de se relacionar, de construção, que são mais potentes que essa forma de compreensão. Então, surge a psicologia humanista, que é um movimento que agrega diversos psicólogos, né? Agrega os gestaltistas, agrega alguns psicanalistas que não praticavam a psicanálise clássica, né? E eles vão criando um movimento para mudar essa visão e surge a terceira força, que é a psicologia humanista. Hoje ela engloba, basicamente, né? Basicamente não, né? Acho que as grandes correntes da psicologia humanista é a abordagem centrada na pessoa, a Gestalt, o psicodrama, né? Entram alguns psicanalistas do ser e ali fazem um grande grupo. Depois esse grupo vai se tomando formas, alguns saem por discordar de algumas coisas e surge a psicoterapia centrada na pessoa. Né? Esse é o primeiro termo que o Roger traz. Né? Ela surge basicamente como uma teoria da terapia, ela surge basicamente como uma forma de psicoterapia.
né? Nesse momento, acho que a grande virada que o Carl Rogers dá é perceber que mais do que os processos, as suas técnicas, o mais importante é estar numa relação com o seu cliente, né? E ele começa a construir uma teoria aonde a psicoterapia vai se dar pela relação horizontal, né? E não pela relação vertical, não pela relação do poder do saber, mas do estar presente com você, né? Uma das potências que ele encontra nessa forma de relação, né, é de considerar toda forma de manifestação orgânica do ser humano, de tentar compreender o ser humano e não de avaliá-lo, não de julgá-lo, não de olhar para ele frente aos padrões vigentes de comportamento, de comportamento, né? De comportamento social, né? Do que está estabelecido. Ele entende que cada indivíduo é um indivíduo único e isso é o que precisa ser trabalhado numa psicoterapia, a unicidade do indivíduo, né? A partir daí, Roger vem trabalhando, vai construindo, vem fazendo uma trajetória e ele faz uma grande mudança, né? Que ele sai da teoria da psicoterapia e cria, que ele chama de abordagem centrada na pessoa, que é uma teoria das relações humanas, né? E aí é que eu achei que tem um ponto de interseção, né? Por quê? Porque é a forma do homem se relacionar com o outro, é a forma do homem se relacionar com o seu meio, que vai fazer com que ele possa assumir essa individualidade, que ele possa se ver como ser único e participante construtivo disso, né? Acho que um grande ponto, né, da interseção da abordagem centrada da pessoa com a ecopsicologia se dá nesse ponto, no ponto da relação com o homem, com o meio, e aí o meio é o seu meio menor, né, que é o meio que nos cerca imediato, e o meio maior, né, que é o planeta, que é o universo. Então, acho que essa é a ponte, como nos relacionamos, como nos estabelecemos nas relações, né, porque nem toda relação também ela é uma relação de ajuda, nem é uma relação construtiva, né, mas esse é um grande ponto de virada, né? Revisitando o material, encontrei algo, né, assim, que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, né, que é no livro Tornar-se Pessoa, né? O Roger escreve um capítulo que é Características das Relações de Ajuda, aonde ele vai descrevendo, vai falando ainda de uma psicoterapia, vai descrevendo como que nós vamos nos relacionar, como construímos relações e como a psicoterapia constrói as relações. E no final desse capítulo, né, ele termina de uma forma que eu achei muito interessante, né, que acho que tem a ver com a ecopsicologia, que aí vou ler aqui para vocês, porque eu não consigo fazer de cabeça, né? Ele coloca: se tentarmos refletir para compreender o nosso trabalho como orientadores de grupo, professores, orientadores educacionais e orientadores profissionais, psicoterapeuta, estamos trabalhando no problema que será determinante para o futuro desse planeta, né? Porque não é das ciências físicas que o futuro depende. É de nós que ele depende, de nós que tentamos compreender e enfrentar as interações entre os homens, que procuramos criar relações pessoais de ajuda, né? Achei interessante quando ele coloca, né, que nos relacionando que vamos construir um planeta diferente, mais do que os processos científicos, mais do que as nossas teorias sobre o presente e sobre o futuro, né? Ele coloca o homem como um papel central e determinante do ponto de mudança de si, do seu meio, e expande para o planeta, né? Acho que isso tem muito a ver também com um ponto fundamental da abordagem centrada, né,
que é a tendência atualizante. Né? Acho que eu diria até que esse é o único pressuposto da abordagem centrada, né? Onde ele fala da tendência atualizante e encontra referência em várias outras teorias, em várias outras religiões que são mais ligadas do Oriente, né? Que diz que todo organismo vivo ele tende, né, à vida, a se complexificar e caminhar em direção à vida, à construção e não à autodestruição. Né? Esse é um conceito que é muito biológico, né? E que acho que tem uma relação, né, com o planeta, com a ecopsicologia. Né? Somos um organismo vivo e lutamos o tempo inteiro, né, para caminhar em direção a uma vida mais complexa, uma vida mais construtiva. Né? Isso também não quer dizer que a tendência atualizante ela seja garantidora, né, de tudo, que basta deixar lá atuar, que o ser humano caminha numa boa direção. Não. Né? Durante esse caminho, várias coisas atravessam essa tendência atualizante, inclusive as formas de relação, as formas de compreender, de construir o nosso pensamento, né, que vai nos determinando. Tá? Acho que seria um pouco isso. Né? Muito obrigado, Marcos. Eu acho que foi um cenário muito, muito, muito claro que você e Gabriel trouxeram para a gente começar essa conversa. Bom, voltando então aqui e me dirigindo a todos os nossos parceiros. Guilherme, você queria falar alguma coisa também? Eu me preparei para poder fazer um ponto de intersecção entre o trabalho do Carl Roger e a ecopsicologia. Tá. Você quer fazer isso agora? Se você achar que é interessante, eu, inclusive, não sei se cabe nesse trabalho aqui nosso eu compartilhar uma tela, mas eu preparei um grupo de slides pequeno. Sim. Que eu acho que seria enriquecedor em cima do que o Marcos está falando. Talvez seja interessante fazer assim. Deixa eu ver se eu acho que você tem como compartilhar a tela. Experimenta aí. Eu preciso que o Paulo me libere. Ou então eu falo aqui. A partir do que eu tenho, eu falo. Eu vou deixar essa apresentação disponível para todos. Eu acho que esse material que eu vou apresentar agora ele é muito interessante para quem tem curiosidade em conhecer a obra do Carl Roger. Realmente é um conceito extraordinário. Escreveu durante 50 anos toda a produção dele. Além de ter sido um terapeuta, ele foi um cientista, talvez na psicologia, um dos maiores cientistas que nós temos do tempo contemporâneo. Ele pesquisou muito, ele lecionou de maneira brilhante todo o trabalho dele e sempre teve essa perspectiva que o Marco Portela colocou, que me encantou muito desde da minha aproximação com o curso que ele foi, inclusive, meu supervisor, juntamente com o Gabriel, que foi uma perspectiva do Carl Roger de maneira assim, absolutamente inquestionável, apostar na potência do ser humano. Né? Você pode partilhar a tela, tá? Então tá. Então, deixa eu ver aqui. Sim. Eu não vou fazer a apresentação completa, porque é muito material, mas eu quero chamar a atenção que no livro do Jeito de Ser, o último livro que o Carl Roger escreveu, em 1980, ele traz o 14º capítulo, uma reflexão muito interessante, que é na parte 4, olhando à frente. Então, qual seria o cenário centrado na pessoa? Né? E aí ele faz uma reflexão que eu acho que é filosófica, é mais do que
de um psicoterapeuta, uma pessoa preocupada com a psique humana, mas ele trabalha a partir dos estudos dele que nós temos. Isso eu estou falando de 1980, viu, gente? Parece que a gente está falando de anteontem, mas já tem quase 40 anos isso, ou tem exatamente 40 anos. Então, ele colocava o cenário de a possibilidade de uma guerra nuclear, a continuidade do quadro que dominava a época, né? Que era o terrorismo, o crime, a instabilidade tecnológica e um avanço tecnológico radical. Então, ele descreve e faz um arrazoado sobre essas possibilidades. Entretanto, ele conclui que entre esses três cenários há um elemento, um traço comum muito forte, que aí ele já começa a fazer uma relação muito grande com o que hoje nós chamamos de ecopsicologia, né? Um distanciamento cada vez maior da espécie humana, da natureza, do solo, do clima, do sol, do vento, de todos os processos naturais. Esses caminhos desenvolverão mudanças de magnitude desconhecida, baseadas em vidas e ambientes completamente criados pelo homem, ou seja, a desnaturalização do processo vital como um todo. Nossa separação do mundo natural será muito maior no futuro. Então, essa é a conclusão que ele chega sobre esses três cenários. E aí ele avança na reflexão dele e ele fala assim, mas como já passamos por aqui, o outro mundo é possível, né? Que foi o lema, inclusive, do Fórum Social Mundial, ele coloca exatamente isso. Quer dizer, é possível pensar numa quarta alternativa, né? E ele apresenta um componente muito importante que tem a ver com a possibilidade de escolha das pessoas, o trabalhar as suas percepções da realidade, as mudanças das nossas maneiras de ser e comportar, e aí ele está falando de vários aspectos relacionados a gênero, cor, raça e várias outras questões, né? Já trabalha com as comunidades tradicionais e várias tantas outras coisas, né? E que esse processo de mudança ele é profundo, ele incide no subjetivo, no plano das ciências, no plano social, enfim, todo um processo de um recomeçar, né? E aí ele trabalha uma questão muito importante, que ele pergunta quem será capaz de viver nesse complexo mundo novo, né? De maneira completa, né? Ele acredita que serão aqueles jovens de mente e espírito, e que isso geralmente significa aqueles que são também jovens de corpo. Então, ele já faz uma relação transgeracional aí muito interessante, que o que vale muito mais não é um jovem caduco de ideias, mas muito mais um sábio, uma pessoa que possa estar realmente fazendo reflexões. E aí, para meio que concluir aqui minha entrada no nosso debate, ele traz um conjunto de qualidades que ele pensava em 80, ou ele escreveu em 80, pensava antes, então, né? Sobre quais seriam esses elementos centrais dessa pessoa do amanhã. Então, primeiro, é um sujeito aberto. Pessoas que têm abertura para os mundos interior e exterior, abertura a novas experiências, novas maneiras de viver, novas maneiras de ser, novas ideias e conceitos. Segundo, um desejo imenso de autenticidade, de valorização da comunicação como uma maneira de dizer sobre o jeito que é. Uma rejeição muito importante à hipocrisia, o engano e a dupla fala da nossa cultura, né? Que é aí uma tradição nossa que, infelizmente, a gente está muito envolvido nisso, né? No palavreado dele, um ceticismo sobre a ciência e a tecnologia, a desconfiança quanto à ciência predominante e a tecnologia utilizada para conquistar o mundo da natureza e do mundo das pessoas. Eu acho que é a ciência dominada pelo capital, que ele está falando, né?
mas nas palavras dele foram essas: a ciência que é utilizada para a autoconsciência e controle da pessoa bem recebida, ou seja, ele dá uma alternativa de uma construção de um saber que possa estar relacionado ao que hoje a gente está chamando do bem viver, né? O desejo pela integralidade. Essas pessoas não gostam de viver em mundos compartimentalizados. Corpo e mente, saúde, doença, intelecto, sentimento, ciência e senso comum, indivíduo e grupo, são e insano, trabalho e lazer. Eles aspiram pela integralidade da vida, como pensamento, sentimento, energia física, energia de cura, todo ser integrado na experiência. E isso dialoga muito com tanto a introdução do Marco e a fala do Gabriel e do Marcos também, né? Desejo de intimidade. Esses seres procuram novas formas de aproximação, de intimidade, de propósito compartilhado. Procuram novas formas de comunicação em suas comunidades, verbal e não verbal, afetivo e intelectual. Cuidado. Então, essas pessoas são cuidadosas, são desejosas de apoiar os outros quando a necessidade é real. É um cuidado gentil, sutil, não moralista, não preconceituoso. Aqui um elemento muito forte de conexão com a ecopsicologia. Atitude a favor da natureza. Um sentimento de proximidade e cuidado pela natureza essencial, que é o que depois o Rorschach vai desenvolver na formulação da ecopsicologia. Eles são mentalmente ecológicos e têm prazer em fazer alianças com as forças da natureza ao invés de conquistá-la. Eu achei isso absolutamente fantástico, vindo do Carl Roger, depois de 50 anos de trabalho dele em torno de uma procura intensa, né, como o próprio Marcos Portela colocou, dessa autenticidade, né? Desculpa te interromper, Guilherme, né? É interessante que nesse momento que o Roger escreve tudo isso, ele já está fora de uma teoria da terapia, né? Ele já está numa teoria, né, que de grupos, de grandes grupos, de resolução de conflitos que ele já vivenciava naquele momento, que a sociedade já vivenciava. Ele empoderou o processo da abordagem, né? Na verdade, ele foi utilizando o método que ele desenvolveu no âmbito da psicoterapia para uns processos mais amplos, né? Inclusive de aprendizado, etc. Estou terminando. A antifuncionalidade, essas pessoas têm antipatia por instituições altamente estruturadas, inflexíveis e burocráticas. Eles creem que as instituições devem existir para as pessoas, e não o contrário. Isso é tão atual quanto nunca. A autoridade dentro. Então, o empoderamento das pessoas. Essas pessoas têm confiança na sua própria experiência e uma profunda desconfiança com a autoridade externa. Talvez esse seja um dos elementos mais sublimes que o Carl Roger trabalha a vida toda dele, né? A não importância das coisas materiais. Essas pessoas são fundamentalmente indiferentes com confortos e recompensas materiais. Dinheiro e símbolos de status materiais não são relevantes. Não quer dizer que não sejam significantes, mas não são relevantes, né? E, por fim, um anseio do espiritual, que aí transcende de maneira plena tudo, né? As pessoas do amanhã são buscadores. Eles desejam encontrar uma maneira e um propósito na vida que é maior do que o individual, examinando todos os caminhos pelos quais a raça humana encontra valores e forças além do individual. Eles desejam viver uma vida com paz interior, algumas vezes em estados alterados de consciência, e aí isso já é um diálogo que está fortíssimo no mundo hoje, né? Veio muitos anos depois, o debate internacional sobre essa questão de uso de drogas e tal. Eles experimentam a unidade e a harmonia do universo. Bom, então, só para trazer aí um elan da importância dessa iniciativa do Marco Bílibo, que realmente essas aproximações dos campos
da psicoterapia e das abordagens são absolutamente essenciais no mundo em que todos esses elementos que o Carl Rogers coloca enquanto possibilidades do ser do amanhã estão completamente postas a nu, né, na nossa realidade de hoje. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pela fala. A fala de vocês três, para mim, foi muito clara em relação ao que é o pensamento do Rogers. Eu só quero dar o meu testemunho, porque muito cedo eu me senti atraído pela visão de ser humano do Rogers, e hoje eu digo com todas as letras que, para mim, é o grande nome das relações humanas na psicologia. O Rogers trabalhou a partir da relação direta com o outro e fez uma teorização a partir do que acontecia na psicoterapia e nos fenômenos de grupo. E o que surgiu do pensamento do Rogers foi um olhar tão positivo, tão apaixonante para o ser humano, para o potencial das relações, para quem somos nós, que assim, qualquer psicoterapeuta, para mim, ele tem que ter uma boa noção de Rogers. E também diria assim que qualquer abordagem terapêutica que consiga captar o que significa ser centrado na pessoa, eu levo fé, eu acredito. Porque a base do pensamento centrado na pessoa é justamente essa fé no outro, de que não é preciso um poder externo para gerar saúde e organização da vida. É uma confiança nessa natureza interna funcionando no sentido de ativação de todas as potencialidades. Eu pude testemunhar isso na prática, como vocês testemunham no consultório. Eu pude ter em congressos que participei, em grupos de centrada na pessoa que vivi, e especialmente porque na fase final da vida do Rogers, como o Marcos agora há pouco relatou, ele quis levar todo esse entendimento do que é o ser humano e esse potencial de encontrar o caminho, né, em qualquer circunstância, né, para grandes grupos sem uma organização prévia. Então, eu tive a oportunidade de viver com o Rogers um grupo de 170 pessoas sem agenda. Nós estávamos uma semana juntos sem agenda nenhuma. Nós tínhamos que decidir tudo o que ia acontecer nesse grupo. Ou seja, um convite para o caos, né? Teoricamente, um convite para o caos, né? Num olhar ingênuo, isso, ingênuo, mas o que eu pude ver na experiência que eu tive com ele é que quando você cria esse clima, essa atmosfera de relação humana, de confiança, de escuta, é um convite para o amor. Porque eu digo para vocês, eu acho que eu nunca vivi uma experiência de amor coletivo tão profundo, o amor era tão palpável nos últimos dias daquele grupo, porque o que veio de todos nós naquilo lá foi algo tão autêntico, tão real, e com a escuta do grupo foi tão maravilhoso para quase todo mundo, que para mim ficou uma experiência inesquecível. O Rogers ficou marcado assim, como uma referência, não só teórica, como eu pude constatar o que é na prática toda essa teoria do Rogers. E agora, eu acho que alguém Marco, quer falar? Desculpa, Marco. Antes de continuar, eu só queria falar um pouco do coração, tá? Porque quando eu fui falar naquele momento, eu vou ser sincero, é importante falar do coração, você falando de amor, né? Estamos falando de regiões diferentes da fala e da expressão aqui também, né? E da escuta. Não só com a nossa cabeça, no aspecto racional, abstrato, mas no aspecto físico do encontro, né? Então, falando de forma sincera, com o coração, a partir do momento que fui chamado para falar, eu me senti estranho. Estamos aqui nesse contexto, né? À distância, né? E é algo novo para mim, né? É algo novo para mim. Então, também não só me senti estranho, como me senti um pouco nervoso, né? Porque normalmente eu trabalho de forma espontânea nos encontros, né? E é claro, nas aulas também, mas é o outro que é o meu parâmetro também, muitas vezes nessa conversa. Estamos juntos aqui e gostaria muito de aprofundar espontaneamente o nosso diálogo no momento que isso surgir também. Mas eu queria falar do coração. É agora, né? Porque o coração está presente. O coração está presente aqui. Que eu bom. queria falar que isso é muito importante também. Que bom, que bom. Acho, né, só falando, né, não sei se finalizando, né, mas
Acho que a grande diferença, né, do Roger é que ele não fez uma teoria do homem, né? Ele não descreveu o homem, ele fez uma teoria do homem em relação, né? De como se relaciona, de como ele constrói uma relação humana saudável, né? Assim, e não vai encontrar na obra dele descrevendo o comportamento humano, né? Mas sim o homem em relação, né? Na relação, né? O homem na relação. Perfeito. Então, gente, a vocês três e a todos que estão conosco aqui, vou propor aqui um bate-bola entre nós, uma mútua provocação, e vamos ver até onde a gente chega. A gente não tem nenhuma ideia de onde a gente vai chegar, mas vamos lá. Eu quero começar a provocar vocês da seguinte maneira. É claro que, para começar esse diálogo da ecopsicologia com as várias escolas terapêuticas, tem algumas em que o diálogo é muito mais fácil. Até porque existe já até uma elaboração teórica, já existe uma conexão prática, né? Por exemplo, isso é muito, muito forte na Gestalt, isso é muito forte na psicologia analítica, e eu encontrei literatura sobre ACP e ecopsicologia. Como eu tenho uma noção vivencial de leituras da ACP, não me surpreende nada a conexão entre ecopsicologia e centrada na pessoa. Mas eu queria dizer o seguinte, começar dizendo o seguinte: na literatura, especialmente da aplicação da ecopsicologia no que vem a se chamar a ecopsicoterapia, um dos codinomes da ecopsicoterapia é psicoterapia centrada na Terra. E aqui nós temos um contraponto que é uma abordagem centrada na pessoa e uma outra que vem falar de uma abordagem centrada na Terra. Uma que vem falar do potencial do humano, outra que vem falar de uma sabedoria da Terra e que é preciso uma vida orientada em afinidade com essa sabedoria da Terra. Como é que a gente observa, como é que vocês pensam sobre essa maneira de falar? Uma psicoterapia centrada na Terra, né? Uhum. Eu queria que vocês guardassem um pouquinho essa pergunta, tá bom? Porque eu vou passar para vocês a palavra num segundo e vou complementar a pergunta da seguinte maneira. Uma premissa da ecopsicologia é que nós, profissionais, precisamos estar muito alertas para não fazer o papel de violinistas do Titanic. Tá? O barco está afundando e estamos nós fazendo o que nós sempre fizemos sem nos darmos conta do que realmente está acontecendo. Então, nesse atual agravamento da crise climática, que o Roger já percebia há 40 anos atrás, ele estava falando disso, e que agora a gente está vivendo isso, com risco para as novas gerações, né? O que a centrada na pessoa faz com esse cenário? Essa é a pergunta que eu quero mandar para vocês três. Posso começar falando, se não se incomoda, né? Bom, a Terra, como eu compreendo, também é um organismo vivo, né? Tanto no seu sentido material orgânico e inorgânico, né? O ser humano, na abordagem centrada na pessoa, ele é tratado através dessa questão organísmica, né? Então, no entanto, ele ainda está, como você fala dos violinistas do Titanic, quer dizer que o barco está afundando. Os psicoterapeutas têm que estar atentos talvez, à reflexão sobre esse antropocentrismo, né? Como aspecto exclusivo, talvez, né? Então, por exemplo, uma das questões principais da facilitação pessoal é, como o Mauro Amatuzzi fala, né? O terapeuta deveria ser ele é maravilhoso, né? Adoro. Uma caixa de ressonância para o crescimento pessoal do outro, né? O terapeuta, ele está lá, está com a outra pessoa, ele é uma caixa de ressonância do outro ser, da outra pessoa. Ora, quando eu estou, às vezes, na natureza, ou quando eu estou no contato eu e tu com o outro ente, né? Como o Buber fala, as formas de relações diferentes, eu isso, eu tu e eu tu eterno, né? Mas vamos focar no eu e tu, talvez.
quando eu sinto essa possibilidade de alteridade, quando eu percebo isso organismicamente, eu não estou lidando somente através do meu self, do meu eu encapsulado, mas eu estou apreciando através do meu campo fenomenal também. Tem outras coisas acontecendo comigo naquele encontro, né? Eu posso também, ao entrar em contato com a natureza, também sentir essa caixa de ressonância e sentir a mim mesmo, né? Então não depende exclusivamente do humano ou da pessoa, e sim da possibilidade relacional que todos nós temos de antemão. Somos seres relacionais, né? No entanto, historicamente, nós fomos empoderando o ser humano de um modo, não é errado a palavra, mas de um modo antropocentrista, sim. Como se o ser humano fosse o centro, como se a abstração humana fosse a salvadora de tudo, né? Gabriel, Então, qual é a consequência disso? a consequência disso são modos de relações dominantes, são modos de relações alienantes, às vezes também, né? Onde a experiência individual... Opa, deixa eu tirar aqui o som, desculpa. Ah, meu Deus. Jesus Cristo. Cancelar. Desculpa, gente. Vou tirar aqui. Perdão, tá? São modos de relação dominantes e alienantes, né? Estamos perdendo contato, né, propositalmente, eu diria, né, com o que não é o que nos circunda, o que está dentro da gente. Não é alguma coisa do interior e do exterior. Sim. Né? Uhum. Né? Estamos sempre, somos natureza também. Uhum. Né? E é como se fôssemos concebidos por nós mesmos como algo à parte. Uhum. E ao nos concebermos desse modo, perdemos de vista, como você descreveu, Marco, o que está acontecendo efetivamente à nossa volta. Deixa de ter relação. Deixamos de ter relação e entramos num processo, inclusive, podemos potencialmente autodestrutivo, né? Porque qual é o nosso habitat? Que fazemos com o nosso habitat? E não é só no aspecto do habitat, do macro, mas do micro. Como nos relacionamos com nós mesmos, Uhum. com a nossa com nós mesmos, trazendo organismos externos que nos fazem mal, sentimentos que nos fazem mal, sensações opressoras, né? E isso é perpetuado e, infelizmente, é um aspecto quase inconsciente sobre isso, né? O Gabriel, deixa eu te aproveitando para você, e também para o Guilherme, para o Marcos. Primeiro, eu queria ressaltar essa imagem do Amatus, de um processo de relação em que nós somos caixa de ressonância da alma do outro, vamos dizer assim. E eu não estou ouvindo. Eu estou sem som para você ou para todo mundo? Vocês me escutam? Não. Estou ouvindo bem. Escuta bem. Então, o problema é que, Gabriel, vamos ver o que está vendo aí com você. Dá uma olhadinha nas configurações. Bom, eu pediria que vocês mandassem uma mensagem para o Gabriel, pedindo para ele dar uma olhada nas configurações aí do computador dele, ou no fone. Mas a questão, então, que eu levo para vocês é o seguinte. Para ser caixa de ressonância, é preciso uma escuta profunda. Fica muito claro assim, nessa teorização sobre as relações humanas que a qualidade das relações depende dessa capacidade de escuta. Isso nos leva a uma conclusão que está presente nas principais obras de ecopsicologia. Nós atrofiamos a nossa capacidade de escutar o planeta, de escutar a teia da vida, de escutar as necessidades do mundo não humano. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso na perspectiva do Rogers. Vou tentar falar um pouco, né? Assim, como o Guilherme colocou aí do homem do futuro, né? Acho que fomos nos afastando, né, das coisas da natureza. Talvez a guerra nuclear não tenha acontecido, e talvez ela esteja até longe de acontecer, né? Mas a tecnologia foi tornando essencial, né, o mundo tecnológico essencial e fundamental para
para a nossa forma de atuar no mundo. Né? Acho que a gente foi dando ênfase, né, aos processos tecnológicos, aos meios de produção, e fomos olhando, né, assim, para o nosso entorno, para a natureza, apenas como um bem a ser utilizado, um bem a ser expressado. Né? Essa é uma forma da gente que nós acabamos nos estabelecendo. E foi se afastando, nos afastamos de nós e do nosso micro. Né? Talvez o antropocentrismo fez a gente olhar só para a gente. Né? E aí eu não digo o homem só para ele, eu digo o indivíduo para cada indivíduo. Né? Acho que a abordagem, né? E aí eu vou falar enquanto terapeuta, né? Isso é o que eu tenho feito aí, basicamente, né? Tenta, né, da abordagem, a fazer o homem olhar para você e a partir daí que ele se conhece. Voltou. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Só retornei. Sim. Tô. Quando ele passa a olhar para ele, né, quando ele passa a se compreender como homem, como espécie, como homem no mundo, né, acho que ele vai ampliando essa percepção para o meio. Né? Primeiro para o seu micro, e acho que depois isso pode se ampliar para o seu macro. Né? Assim, não sei se responde um pouco. Marcos, eu queria aproveitar mais essa fala sua, porque uma questão que eu tenho dentro da nossa profissão é a seguinte: nós temos abordagens como a centrada na pessoa que são profundamente ecológicas. Na descrição que vocês três fizeram ficou evidente isso. Uma abordagem profundamente ecológica, com um pleno potencial de entender as relações do ser humano com o planeta. Né? Porém, essa abordagem existe dentro de um contexto cultural onde a escuta ficou surda, realmente, para o planeta. Você acabou de descrever essa objetificação que vem junto com o patriarcado, vamos dizer assim, ou com o antropocentrismo. Né? E eu observo em abordagens que são teoricamente preparadas para fazer uma escuta ampliada da relação do ser humano com o planeta, que apesar da sua teoria, há uma tendência de repetir os limites da cultura mesmo entre os profissionais. E aí aquele potencial enorme teórico que a abordagem tem não se cumpre na sua totalidade. E as psicoterapias continuam sendo, vamos dizer assim, antropocêntricas na prática, com uma teoria que poderia ser potencialmente ecocêntrica. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Bom, Marco, sem vou querer voltar muito atrás, mas eu gostaria de fazer um comentário sobre as tuas indagações, que, em termos dos princípios e dos orientadores mais significativos do Carl Roger, pegando muito essa fala do Gabriel, de que a preocupação dele era muito mais com a relação concreta existente do que com o que estava subjacente a isso, eu não vejo nenhuma contradição com a construção do Carl Roger até o momento em que ele desenvolve seus últimos pensamentos. Teoricamente, completamente coerente. Para o que veio adiante. Inclusive, a gente tem, se não me engano, do Walter, o conceito da biofilia, que vem totalmente ao encontro dessa perspectiva, já colocando a questão da abertura do homem na sua própria relação com os outros seres, aí animados e inanimados, né? Então, e é um conceito mais moderno, é de 93. Então, já é além... depois da morte dele. Depois da morte do Carl Roger, mas eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz em ver esse conceito em desenvolvimento. Sobre a questão dos violinistas, eu acho que é uma tensão, né? Que aí essa crítica do Carl Roger, a especialização, do tecnicismo, etc., é um cuidado que deve estar permanentemente
nos orientando como profissionais. A gente sempre tem um risco de ir para o caminho mais fácil, a zona do conforto. Então, eu conheço uma técnica, eu sei um campo de conhecimento, e isso me basta para eu poder resolver os problemas da minha vida. Só que a vida não é assim. A vida é complexa, dinâmica, e se a gente não entende as interações, a gente fica muito defasado e desorientado, né? E a terceira questão, que eu acho que tem a ver com a última pergunta sua, eu diria de que, no meu entender, a leitura que o Félix Guattari nos trouxe das 3 ecologias, ela é absolutamente também contemporânea e fundamental. Entender que a ecologia subjetiva, a ecologia social e a ecologia do planeta ambiental, elas estão conectadas entre si, né? Quer dizer, na verdade, a gente está falando de uma família de ecologias, talvez até outras que possam existir, mas não foram explicitadas ainda, que é isso mesmo, né? Nós somos múltiplos e plurais ao mesmo tempo. A gente é local e global. A gente é vários gêneros, a gente é várias cores, enfim. Essa convivência, né, com essa vamos dizer assim, da não certeza, né, e da afirmação, diria talvez direcionada, diretiva, ela cria vácuos muito importantes, né? Ela cria desconfortos muito grandes na gente. Mas a vida é assim, na verdade, né? Ela é cheia de encruzilhadas. Só vive quem passa pelas encruzilhadas. Não é isso? Eu vou aproveitar, Marcos e Gabriel, eu percebi a reação de vocês enquanto eu falava, eu achei que eu provoquei vocês de alguma maneira, né? Mas eu queria pegar esse gancho aqui do Guilherme e ir mais longe na provocação que eu estou fazendo aos 3. Tá bem? Claro. Sendo que nossas psicoterapias, hoje, contemporâneas, têm uma história fortemente enraizada ainda no racionalismo, apesar da tendência das humanistas de se desligarem disso, e as humanistas, em especial, com um potencial para sair, inclusive, do antropocentrismo, mas que, teoricamente, apesar do incrível potencial, sozinhas como estão essas teorias, talvez não sejam suficientes. E talvez fosse necessário integrar algumas novas construções, como as que o Guilherme trouxe agora. Por exemplo, será que as psicoterapias não precisariam integrar a teoria da biologia, que vem da biologia, da biofilia? Será que não precisaríamos integrar essa perspectiva do Guattari? Será que não precisaríamos integrar a perspectiva do James Lovelock, que falou que o planeta funciona como um organismo vivo? E, portanto, a nossa relação com esse planeta precisa ser como uma relação com qualquer outro ser senciente. Provoco vocês, quero ouvir. Marcos, posso falar? Por favor. Bom, eu acho que a sua indagação está na essência do que você está falando em relação à fragmentação, né? E até alguém trouxe no chat a questão da fragmentação. Temos essa tendência, né? Assim, como o racionalismo e tudo isso, esse processo histórico, né? Começou com a abstração, isso começa com a herança de Platão, né? No mundo das imagens, que distancia a gente do mundo vivido, né? Então, assim, a natureza, ela é separada, a experiência é separada da ideia, né? E como nos relacionamos com isso, né? A ciência trouxe a especificidade, a especialização em áreas diferentes, né? Dividir para compreender, né? Assim, um método específico. E isso levou à nossa relação com a realidade também, né? Eu vou até fazer um pouco de uma conexão com o aspecto cultural. Cultura, etimologicamente, queria dizer habitar também, queria dizer reverenciar algo também, né? Então, ela se tornou uma outra coisa atualmente, a nossa concepção de homem e de mundo. A interdisciplinariedade do que se está tratando
é vital para a concepção do homem e da realidade. Porque enquanto estamos lidando somente no aspecto psicoterapêutico ou psicológico, estamos perdendo de vista absolutamente outros aspectos do ser humano. A ciência é compreendida no Ocidente como tal, mas quem disse que ela é compreendida de outro modo? Vou dar um exemplo, né? Eu atendia, como você mencionou, Marco, pessoas de etnicidades diferentes, assim, paquistanesas, africanas, mulheres árabes, né? A concepção delas, para eu ir de encontro à experiência delas, eu não poderia estar aonde eu estou. Eu tinha que, de algum modo, me abrir para outras formas de compreensão, de realidade, de escuta, de simbologia, de simbolismo e por aí vai, né? Eu percebia que quando eu tentava impor ou compreender aquele indivíduo através da minha concepção de saúde mental ocidental, sul-americana, digamos assim, que não era só sul-americana, mas enfim, ocidental, a pessoa mesmo dizia para mim, olha, querido, não está dando certo não está dando. Então, assim, ela era a minha referência, né? Ao eu experimentar isso depois de um tempo, fui vendo que não era somente a partir da psicologia que eu poderia ir de encontro a ela, mas sim, por exemplo, com outras formas de atuação e de encontro. Um encontro na natureza, um encontro ao dividir um alimento, né? Outras formas de encontro, ou ouvir histórias que eram da experiência ancestral daquele indivíduo, do povo daquele indivíduo, e fugiam imensamente da minha concepção, né? E então, assim, eu não sei se eu estou respondendo, ou pelo menos eu estou tematizando, eu sinto que eu estou tematizando o que você está falando, que é vital essa forma de diálogo com outras ciências, mas com outras áreas de conhecimento, porque senão estamos indo de modo unilateral ao encontro do indivíduo, mas não é só do indivíduo, da sociedade, do meio e de tudo que estamos falando. Obrigado, Gabriel. Marcos, você queria falar? Então, queria colocar um ponto, né, assim, do que você falou, né, como as teorias humanistas, né, como essas que têm um grande potencial de trabalhar, de compreender, né, de levar o homem a uma compreensão fora de si, né. Acho que a sensação que me dá, né, com essa tua pergunta e refletindo aqui agora sobre isso, né, assim, como aí vou falar os psicólogos, né, porque acho que psicólogos é um universo grande, mas os psicoterapeutas, né, eles se tornaram, né, mecânicos do ser humano somente, né, assim. Acho que a relação, né, psicoterapêutica ela acaba sendo uma relação de um universo menor, né, que é só daquele indivíduo. E acho que essa forma, né, a forma de formar, né, de formar terapeutas acabou levando a reduzir a compreensão dessas teorias só nesse aspecto, né? No aspecto de que as palavras são difíceis, ou de corrigir, de consertar um indivíduo isoladamente, né? Então, talvez, né, pensando agora, e também como professor, né, a nossa responsabilidade na formação de novos terapeutas, né, que não é só um indivíduo para lidar com um indivíduo, né? Assim, como o Guilherme colocou lá quando ele fala do livro, né, Um Jeito de Ser, naquele momento o Roger tinha já transcendido a psicoterapia, né? Ele trabalhava com grandes grupos, com conflitos, ele trabalhou com católicos e protestantes na Irlanda, ele trabalhou na África do Sul com negros e brancos, né? Grupos de conflito, ele tentou sair desse aspecto da terapia, né? E acho que aí posso colocar muita gente no saco e não gostaria, mas isso se reduziu à psicoterapia com o passar do tempo, a formar somente indivíduos para trabalhar com indivíduos únicos.
Não sei se é mais ou Sim. menos isso. Não, não, vamos à frente. Vamos à frente, né? A gente sabe como o surgimento da perspectiva humanista foi uma revolução fundamental na história da psicologia. Sim. Porque retirou a visão de ser humano daquela institucionalidade anterior, baseada em relações de poder, e olhou para a pessoa a partir do que ela dentro das suas potencialidades, quando estabelece relações realmente saudáveis. Essa foi uma grande pergunta do humanismo. O que é o ser humano e o que significam relações realmente saudáveis? E eu queria... Dois aspectos me chamam muito a atenção nisso. O primeiro deles é que quando a gente fala de relações saudáveis, a gente fala diretamente de relações de poder. Quanto menor o grau de relação de poder ou do exercício de poder dentro de uma relação, e no sentido inverso, quanto maior a qualidade da escuta da relação, a gente pode dizer que mais saudável ela é pelo que acontece com as pessoas numa relação assim. Em relações de poder, as pessoas tendem a vestir as suas defesas e suas personas, e nas relações em que o poder em que não há relação de poder, aos poucos as pessoas sentem permissão para serem quem são, né? Então, isso nos remete a um olhar para o ser humano de uma enorme sensibilidade. No entanto, o humanismo, como um todo, que teve a função de afirmar o valor genuíno da pessoa, potencialmente tinha uma perspectiva ecológica, porque o humano é ecológico essencialmente, a realidade é ecológica essencialmente, né? Mas, na prática, o foco ficou no humano. Vocês concordam com isso? E se vocês concordam com isso, como é que vocês veriam? Deixa eu ver se está por aqui na minha mesa. A minha mesa é sempre essa mesa aqui é viva. Eu queria que vocês vissem aqui o título desse livro. Tá. Restaurando a Terra. Exatamente. O título é Ecopsicologia, Restaurando a Terra, Curando a Mente. Né? Nossas psicoterapias fizeram um grande trabalho em termos de buscar a cura da mente, mas assim, o restaurar a Terra ficou de fora do cenário das psicoterapias. Concorda? E uma premissa da ecopsicologia é que não é possível uma sem a outra. Como é que fica isso na centrada na pessoa? Olha, Marco, você voltando para aquilo que foi dito anteriormente, né, assim, pelo Marcos quando explicitou a ACP, ela é produto também de um momento histórico, né, de um sonho americano, de uma forma de relação baseada, por mais que sim valorizasse, como você trouxe, preceitos humanistas, né, E nisso e universais, buscam né? universais Os também. preceitos universais. Universais e experienciais, também baseadas na tradição um pouco fenomenológica, qualitativa, aspectos que saíam da ciência natural como compreendida, né? No entanto, existia de antemão um foco na potencialidade também do ser humano. E na potencialidade do ser humano, acho que o foco ficou na ação humana também, na experiência humana. Por mais que aqui nós tematizamos, você até mencionou em outro momento, e bastava só um empurrãozinho para a CP começar a falar sobre o aspecto ecológico em geral, né? Mas não me parece que foi visitado, né, enquanto produção científica, porque naquele momento estavam tentando compreender o que acontece no entre humano, no interhumano, né? Mas quando se fala do organismo humano, né, eu diria que o organismo, que não é somente algo humano, mas o organismo enquanto a experimentação
processual, do campo fenomenal, da vida. E até vi nos chats aqui, né? A Gaia, a questão da Terra, tudo isso. O organismo é algo vivo, interacional, holístico, né? Ele tem algumas características, ele é co-crescente, ele cresce de conjunto, né? O organismo tem algumas características inatas de si mesmo, interdependente, né? Então, tem características do organismo que podem ser tematizadas, né? Que podem ser tematizadas, exploradas e compreendidas a partir de algo que não é que sai do ser humano, mas que o âmbito de foco e experimentação não seja somente humano, voltando para outro aspecto. Perfeito. Né? Uhum. Né? Então, acho que isso... Sim. Quando a gente fala assim, a genialidade do Rogers em olhar para as relações humanas. Uhum. E você, há pouco tempo agora, tem uns minutos, você falou do Buber, e falou, e eu gostei muito, porque é raro a gente encontrar gente da psicologia que trabalha com a dialogicidade do Buber e que se deu conta daquela página do Eu Tu, em que ele deixa claro que o campo do encontro existencial ele é triplo, né? Você usou uma expressão muito bonita, mas eu falo do mistério, o encontro com o mistério. Sim. É o encontro com o outro humano e o encontro com o mais que humano, com o não humano. Né? E a ideia é que nós não somos seres humanos completos se não transitamos nessas três. Na dimensão do espiritual, na dimensão do horizontal do humano e na dimensão dos nossos parceiros evolutivos não humanos que compõem os sistemas de vida do planeta. Né? Exatamente. Quando a gente vive uma atrofia da sensibilidade e da capacidade de encontro nessa dimensão do não humano, do mais que humano. Então, eu visualizo, por isso que eu queria até explicar para quem está nos acompanhando aqui aquele papo que a gente teve sobre o empurrãozinho. Porque sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, tem teorias como Rogers que são brilhantes, brilhantes, brilhantes. São luzes no meio luzes que iluminam o caminho no meio dessa busca de entender quem somos nós. Né? E eu vejo na Gestalt, eu vejo na centrada na pessoa, eu vejo em outras abordagens, que elas estão prontinhas para abrir esse campo de estudos para a relação do humano com o mais que humano, do humano com o planeta. Mas a maior parte dos colegas continua repetindo essa fixação na relação horizontal do humano com o humano. Por isso que eu digo assim, falta só um empurrãozinho e essas abordagens começam a virar ecopsicologia também. Né? Mas aí, Marco, para complexizar um pouco a nossa conversa, na minha leitura, até mesmo o humano com o humano complicou ainda mais. Verdade. Aliás, já saiu a eleição, o resultado da eleição? Dos Estados Unidos. Me parece que o resultado oficial não é tão imediato assim, né? É mais demorado. Bom, as coisas estão indo mais favoravelmente lá. Vamos ver o que vai sair. Mas assim, tem isso, né? E essa situação da própria Covid, ela revela isso, né? Que esse temor das pessoas, que era já muito latente, ele se expressou de uma maneira absurda, né? E se expandiu de uma maneira absurda agora nessa situação que a gente está vivendo. Sim. Então, o reexame disso, numa perspectiva mais ampla, exige um exercício ainda mais sério, mais profundo e mais consistente disso tudo, né? Porque as relações humanas, nos últimos tempos, elas sofreram um deterioramento profundo, né? Até mesmo, eu diria assim, que aquilo que era admissível algum tempo atrás se tornou quase que inadmissível ou obsoleto nos tempos de hoje, né? Com todo esse negacionismo do mundo, com toda essa
não verdade, né? O ocultamento dos processos, né? Como o próprio Gabriel colocou. Então, assim, isso acho que exige um esforço ainda maior, né, da nossa parte, em relação ao que a gente está conversando aqui hoje. Eu queria trazer, também fala de quem está conosco aqui. Tá? Se vocês quiserem escrever no site, no chat, já começar a fazer perguntas para cada um dos convidados, à vontade. Mas tem uma aqui, da Ana Paula Pinto, que diz assim: Rogers e Peels concluíram que a terapia individualizada é obsoleta. É necessário se relacionar com o todo. O que vocês comentam a respeito disso, desse tópico? É obsoleta mesmo? Olha, eu não sei se ela é obsoleta, né? Talvez ela não possa ser absoluta, né? Guilherme falou algumas coisas interessantes aí depois que, né, assim, gostaria de falar, mas assim, dizer que a terapia é obsoleta, né, acho que para mim, Marcos Portela, hoje seria difícil, né? Assim, eu sou um apaixonado pela psicoterapia, né? Assim, sou um apaixonado pelo ser humano e não diria que ela é obsoleta, né? Assim, mas quando você amplia, né, a possibilidade do trabalho humano, né, quando você consegue, né, e aí que o Roger trabalhou com grandes grupos, né, grupos sem lideranças, né, mostra, né, que a interação humana ela pode ser maior quando ela contém mais humanos, né? Isso leva à compreensão maior do humano, porque leva a uma compreensão maior do outro, e não só de mim, e não só dessa relação, que é uma relação de duas pessoas, né? Acho hoje, né, assim, e aí como eu gosto de grupos, apesar de ser tão difícil trabalhar com grupos hoje em dia, né, assim, que a terapia também acho que abandonou um grupo, ou as pessoas abandonaram os grupos, né? Não sei dizer qual é isso, mas quando você amplia a interação da terapia com mais seres humanos, você consegue levar o ser humano a se olhar melhor em relação ao outro. Não sei se melhor, mas mais profundo em relação ao outro, né? Quando a terapia ela só é de duas pessoas, ela leva você a olhar você e a olhar o outro, né, com um pouco de distância, mas estar na presença do outro, né? Vivenciar a experiência do outro num grupo, numa terapia que é ampliada e não só uma psicoterapia entre duas pessoas, tem muito mais potência, né, para a compreensão de você e do seu meio. E aí vou dizer do meio ambiente, né? Meio ambiente é o meio mesmo que me cerca, até na grande cidade, né? Acho que isso facilitaria os processos de compreensão, de percepção, né? de alteridade com relação ao humano. Vocês querem complementar? Obrigado, Márcio. Guilherme e Gabriel, querem complementar? Desculpa, eu estava aqui ouvindo também parte do chat, mas eu concordo em absoluto em relação à questão de não ser obsoleta, com o que o Marcos estava trazendo, né? Primeiro porque assim, o cliente não é obsoleto e a experiência de crescimento pessoal dele não é obsoleta, né? Então é importante a experiência dele, a experiência de ajuda. E o trabalho na terapia, muitas vezes, não muitas vezes, sempre, é feita pelo cliente, né? Ele que se propõe a estar lá, a se abrir, a dialogar e estar junto daquele modo, inovador para ele ou não. É claro que o terapeuta facilita essa experiência. Ele pode ser, como nós mencionamos antes, a caixa de ressonância. Mas o que pode ser obsoleto é o que estávamos conversando até então. Ela como... Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Ela como exclusividade, como único modo de atuação para o crescimento pessoal, para a expressão pessoal, para a unificação, como, por exemplo, o que estamos tratando
com os organismos vivos. Então, ela não é obsoleta, mas ela está limitada, né? Enquanto área de atuação, porque existem outras urgências também, que não são exclusivamente do humano. Se acabar a Terra, acabou o humano, né? Então, tem coisas urgentes também que não estão sendo adereçadas, né? Eu queria explorar isso mais, vocês me dão licença, Marcos, Gabriel, Guilherme, se vocês quiserem falar, por favor, só um minutinho. Queria também dar minha visão sobre a pergunta, a colocação da Ana. A gente viveu um investimento muito grande de saber, de observação sobre o que constitui um processo terapêutico. E aqui tivemos uma colocação da Bruna Cristine, que diz o seguinte: seria uma restauração da sensibilidade do encontro? Eu acho que essa pergunta ela é uma resposta, né? Porque uma grande resposta. Uma grande resposta. Porque a psicoterapia, mesmo a psicoterapia individual, ela é esse campo, vamos dizer assim, um campo sagrado, em que o encontro permite a mútua sensibilidade. E a Ingra colocou alguma coisa existe o outro de uma maneira separada de mim, justamente nesse campo da psicoterapia em que a gente vive a nossa sensibilidade como terapeutas para escutar e para poder entrar no mundo da outra pessoa. Fica muito claro assim como o humano se interpenetra, né? Como de muitas maneiras a gente. Então, eu jamais diria que a psicoterapia virou obsoleta, porque ela de fato não ficou. A gente que está dentro dela, a gente vê isso. Mas como o Gabriel acabou de dizer, o Marcos tinha colocado também um pouco sobre quando falou que não é absoluta, né? É a pergunta, nesse tempo em que existe um sofrimento muito grande do mundo não humano, como nós vimos agora, 27%. Um quarto do Pantanal, um paraíso, virou cinza, com todos os seus animais. Algo dentro de nós reage profundamente a esse tipo de coisa. Profundamente a esse tipo de coisa. No entanto, provavelmente, poucos dos nossos clientes vão trazer para o consultório seus sentimentos em relação ao Pantanal. E eu me pergunto por quê. Provavelmente, uma resposta provisória, porque os sofrimentos pessoais da ordem do humano costumam ser mais prementes na nossa visão das coisas. O que equivale dizer que existe realmente um certo desmérito para essa dimensão do não humano, que também está vivo dentro de nós. E basta a gente parar para escutar e isso vem. Isso vem. Então, é uma proposição da ecopsicologia, né? Que os psicoterapeutas estejam preparados para acolher essa dimensão do sofrimento do planeta e da teia de vida como um elemento tão importante quanto os sofrimentos humanos, né? Especialmente nesse momento em que parece haver tanta relação entre o sofrimento humano e o sofrimento da teia de vida, porque eu acho que o Pantanal, calcinado como ficou, ele é um retrato da depressão que ronda a nossa cultura. Existe uma ligação total entre a nossa insatisfação e infelicidade como humanos pertencentes a essa cultura euro-americana, a teoria do consumo e da indústria, né? Um vazio, e a nossa forma de nos relacionarmos com o meio ambiente. O tema da autodestruição é muito importante para nós, porque esse é um pensamento central da ecopsicologia. A crise ambiental é uma tentativa, é um projeto de autodestruição dessa cultura. Uma cultura que está buscando a sua autodestruição. Né? E a pergunta que fica é: o que leva os humanos a se autodestruírem? Qual é o nível de sofrimento que está em nós, que se expressa nesse conceito com o qual a gente trabalha, que é o do ecocídio, que é a destruição de si mesmo pela destruição do que te suporta, do que te dá condição de viver, que é o que a gente está fazendo. Então, eu queria levantar essa questão com vocês, né, que projeto autodestrutivo é esse que hoje
parece mover essa cultura dominante. Marco, assim, tem um historiador, né, muito famoso, morreu recentemente, chamado Eric Hobsbawm. E ele tem uma obra, para mim, das mais significativas de registro da história da humanidade. E tem um ciclo dele em que ele fala da Era dos Impérios. E nós estamos numa outra etapa da Era dos Impérios, né? Desde que os homens começaram a se organizar da maneira como passaram a se organizar, se apropriando da natureza da maneira como passaram a se apropriar, e principalmente se organizando socialmente da maneira como os impérios aprenderam a se organizar, sempre numa relação de poder e dominação, os ciclos são cada vez mais intensos, né? E agudos, eu diria. E nada me indica que isso vai se modificar, tá? Atualmente, na saúde pública, surge um novo conceito, um pouquinho antes do surgimento da pandemia do Covid, que é um conceito já desses estudiosos da saúde que estão entendendo de que a relação com o ambiente é uma relação essencial para ser traçada no pensamento da saúde, né? Mas é o conceito da sindemia. Sindemia são processos contínuos de grandes epidemias. Nós não vamos ter mais não epidemia e não pandemia. O mundo hoje tem 4 grandes pandemias. Hoje. Porque surgiu a Covid também. A Covid não estava nem em curso nessa história. Você tem a pandemia da própria mudança climática, que traz os estragos que a gente está vivenciando, e a questão do Pantanal não está relacionada com isso, muito pelo contrário, tem um processo de uso muito inadequado da terra associado a fenômenos cada vez mais intensos de alterações climáticas, tá? E isso está acontecendo também na Califórnia, está acontecendo na Índia, está acontecendo na África. Os fenômenos, esses todos, estão se agudizando, né? E se expandindo cada vez mais. Não é a teoria, eu sou otimista, eu não acho que não haja soluções, mas é para a gente entender o cenário que a gente tem, né? Uma epidemia, uma pandemia também gravíssima de dupla desnutrição e má alimentação relacionado à obesidade. Hoje, praticamente metade dos americanos são obesos. Quase metade dos mexicanos são obesos. A gente vai está indo pelo mesmo caminho e por aí vai, né? Então, essa experienciação, né, como a gente aprendeu lá no curso da abordagem centrada na pessoa, ela se torna ainda mais complexa, né? E aí, dialogando com o que a Ana nos trouxe, eu acho que essa pergunta que ela fez, eu não diria que a relação psicoterapeuta individual está obsoleta, mas ela, por si só, é absolutamente insuficiente, porque a gente precisa de estabelecer novas relações, né, para compreender esse fenômeno todo que está em curso aí, nessa complexidade do que significa viver. E se a gente fecha os olhos ou finge que não está vendo, né, o que está acontecendo no Pantanal, o risco é muito grande da gente também não estar sendo, vamos dizer assim, verdadeiro o suficiente com a gente mesmo na abordagem. A gente tem a palavra congruência, né, do Roger,
que é a inteireza da pessoa, a integralidade, né, do estar, certamente tem também seus vazios, né? Quem consegue fechar os olhos para esses grandes processos que a humanidade vive, certamente não está vendo coisas suas muito importantes, né? Porque essas coisas estão conectadas, né? E eu acho que esse é o movimento que a gente tem que ir aprofundando. E aí, voltando para a origem da nossa conversa, eu acho que essa fase que você inaugura aí agora, ela é super especial. E acho que, inclusive, a gente poderia nos provocar mais ainda de você fazer rodas de conversa em que você pudesse estar tendo a ecopsicologia junto com a ACP, junto com a Gestalt, junto com enfim, as várias formas de abordagem para poder fazer um diálogo em que a gente possa estar aprendendo cada vez mais, né? Esse elemento acho que é muito importante. Eu só queria falar uma coisa, sim, por favor, uma coisa que o Guilherme trouxe muito importante sobre a congruência, né? Também, Guilherme. E a congruência, como você falou, essa inteireza, né? Mas de algum modo é a comunicação dessa inteireza na abordagem centrada na pessoa. Então a importância de comunicar a saúde também, né? É o que de algum modo estamos também fazendo aqui. Não adianta nos sentirmos saudáveis e trabalharmos para a nossa saúde individual, né? Mas na terapia, a congruência ela se dá quando o terapeuta expressa o que ele sente a partir da sua inteireza, como você colocou muito bem, ou da sua percepção e atenção em relação à abertura experiencial que está acontecendo a todo momento. Então, esse aspecto que você trouxe também é muito importante. Sem dúvida. Né? Mas eu queria pegar uma expressão que você usou agora, Gabriel, que é a saúde individual. Vamos combinar que esse conceito ele está indo para a lata de lixo? Né? Numa perspectiva de campo, falar de uma saúde individual, bom, ela é uma dimensão da saúde, mas é uma dimensão da saúde. Numa perspectiva de campo, a gente tem que olhar a saúde como função das relações de um grande campo, né? E o que é a proposição da ecopsicologia para as escolas de psicoterapia é que esse campo tem que incluir o planeta como um grande ser, como um grande organismo, né? Muito bem. Olha, a gente está recebendo uns toques muito legais aqui no chat. A Bárbara pede para lembrar. Obrigado, Bárbara, por lembrar disso. O próximo Congresso de Gestalt Terapia de 2021 vai ser sobre esse tema. Isso é muito significativo, né? Vai ser sobre ambientalidade, que é um conceito sendo criado dentro da Gestalt para justamente falar dessa vinculação essencial nossa à rede da vida. A Ingra, o surgimento do feminino dentro de todos poderia trazer uma capacidade de regeneração milagrosa dos nossos ecossistemas pessoais e coletivos. Isso aqui é uma ideia central, mas central das psicoterapias que pretendem ser ecopsicoterapia. Porque a gente vai concordar que nós estamos vivendo uma hipertrofia das funções masculinas da psique. E que isso se expressa não só na maneira como o gênero feminino é olhado e tratado na contemporaneidade, mas de uma longa história, como o próprio planeta, como Gaia, como a grande deusa, como a grande mãe também. Então, vem tudo junto. E essa entrada, como disse agora há pouco o Guilherme, tem essa coisa do cuidado, né? O cuidar como expressão de um ser saudável. Um ser que está saudável, ele tem uma tendência inata a cuidar. E querem comentar isso? Ou está tranquilo? Tranquilo. O fogo que queima o Pantanal é fogo das guerras dentro e fora de cada um de nós. Desculpa, Marcos, você ia falar, não, eu ia falar um pouco do ser saudável, né? Assim,
você falou, né? Assim, acho que quando nós estamos saudáveis, né, nós ampliamos a nossa capacidade, né, de ajuda e de olhar o que está fora da gente, né? É difícil definir isso aí, um ser saudável, né? Assim, a princípio tem muita gente aí que se acha saudável, né? Assim, e não parece, né? Mas um ser saudável, ele está com suas capacidades mais ampliadas, né? E aí volta lá para a tendência atualizante, né? Um ser saudável está com essa tendência atualizante fluindo de um modo mais livre, numa direção mais positiva, né? Isso amplia as capacidades da pessoa, um ser saudável. Uhum. Marcos, existe uma expressão que vem dos indígenas, se eu não me engano, são indígenas norte-americanos, que diz assim: honrando todas as nossas relações. Isso está completamente relacionado ao nosso conceito de saúde, né? A saúde é um conceito relacional, mas todas as nossas relações. E eu acho assim que o grande cuidado que a gente tem que ter é até onde vem o nosso conceito de que são relações importantes. Na nossa cultura precisa entrar essa ideia de que as nossas relações não terminam no humano. Elas terminam elas vão além, numa dimensão mais sutil, que os antigos chamavam de alma do mundo, ou que a gente pode chamar do planeta Gaia, ou de um grande organismo planetário. Ou seja, uma noção de saúde que vá do individual, das relações individuais, até as relações do humano com o planeta. Inclusive a saúde interna dos sistemas do planeta, que tendem a espelhar, acho que a melhor palavra é essa, espelhar a saúde do humano. Um ser humano adoecido que está em sofrimento, ele vai gerar sofrimento no humano e no não humano. E as crises vão ser expressão dessa infelicidade. Por exemplo, aqui, eu estava achando aqui, mostrando para vocês um livro que vem da psicanálise, Evitando Nossa Extinção Global. Nossa Sociedade Racional como Paciente de Terapia. Esse olhar para a relação com o planeta e a humanidade como um todo, como um corpo que sofre. E sofre por condicionantes de várias dimensões. Sofre por questões econômicas, sofre por ignorância sobre o que são relações humanas saudáveis, essa é uma grande causa de relações. Sofre por uma organização política e econômica que concentra riqueza e concentra poder e desempodera a pessoa. Então, assim, esse olhar multidimensional para o que é a saúde, o que são essas relações, é central. Isso é central para uma psicoterapia que queira trabalhar com o século XXI. Eu diria que no século XX, nós somos muito incríveis em desenvolver metodologias de cura que olhavam para a parte, para o indivíduo. E nós descobrimos o limite disso. E a crise ambiental vem nos mostrar o limite disso. E que agora as próprias psicoterapias precisam abrir os olhos e entrar no tempo em que nós vivemos. E adaptar suas metodologias para esse tempo que nós vivemos. Faz sentido para vocês? Sem dúvida. Eu estava lendo exatamente um texto também sobre a conexão entre a ecologia e a psicoterapia humanista. E ele menciona o Keith Tudor, ele menciona o nosso modo de produção e extração, por exemplo, em relação à mineração, especificamente. Dando como exemplo, em vez de minerar, né, fazer a extração com uma periodicidade voltada para a relação econômica que nós temos de modo vigente, respeitar o processo de reintegração da terra, em vez de ser, sei lá, 4 vezes ao ano, fazer a cada 200 anos, né? Que é o tempo que atualmente é inconcebível, porque o nosso modo de alienar, né? Mas que não tem outro modo, que não deveria ter outro modo. Né? Marcos, olha só, você está descrevendo uma sociedade que vive sem amanhã, literalmente. Ela vive sem amanhã. Ela vive sem as novas gerações. Pouco importa, no final das contas, os netos e bisnetos. O Krenak fala sobre isso, né? Está falando sobre isso muito
de maneira muito significativa. Mas eu acho que tem aí uma janela que a gente não pode deixar de falar também aqui hoje, que eu acho que é como é que também o psicoterapeuta se coloca nessa história toda. Quer dizer, eu acho que essa carga toda não pode estar só no chamado nosso cliente, vamos dizer assim, pensando no plano individual, que pode ser um coletivo também, né? Mas eu acho que nós temos alguns deveres de casa a fazer, né? Eu tenho convivido de maneira muito mais intensa com as comunidades tradicionais brasileiras e com o movimento das comunidades tradicionais internacionais. E posso dizer para vocês hoje de que as áreas naturais e as florestas do mundo existem hoje não só pela biodiversidade que elas têm, mas porque tem gente ali que protege elas e faz com que aqueles ecossistemas possam, vamos dizer assim, se manter de pé e fazer o seu ciclo, né? E esses são, eu diria, pontos de contato, na nossa perspectiva, enquanto profissional, muito importante. Se eu pudesse simbolicamente dizer alguma coisa aqui, eu acho que se nós pudéssemos eleger os nossos oráculos de maneira quase que individual, cada um de nós, e a gente estabelecer relações, oráculos enquanto espaços concretos, né, de relação com a natureza, e a gente pudesse fazer disso algum exercício de compromisso, a gente estaria também se conectando melhor com tudo isso que a gente está conversando aqui. Porque muitas vezes a gente fica também, até em função das, enfim, naturais pressões que a gente tem, profissionais e tudo, muito envolvidos com o que a gente já faz, e deixa de sair um pouco do nosso lugar para tentar se colocar também junto com essa natureza, né? Exatamente. Então, eu acho que esse movimento também é um movimento muito importante de ser experimentado, porque se a gente não sai desse lugar, fica muito difícil compreender isso aí tudo que a gente está falando, né? Porque ele não se dá no espaço artificial. Essa fenomenologia toda, ela ocorre em processos concretos de vida, né? E de alguma forma tem que ser vivenciado. Eu queria já adiantar um convite para vocês todos. Em algum momento a gente vai precisar fazer uma live aqui sobre o estado da arte da ecopsicoterapia hoje no mundo, na literatura, que tem tudo a ver com isso que o Guilherme está falando, como, por exemplo, levar a psicoterapia para fora do consultório, ou levar uma perspectiva ecológica para dentro do consultório, de muitas maneiras, e também a busca de criação de maneiras mais radicais de fazer psicoterapia que deixem mais evidente essa relação entre a pessoa e o planeta, que são ainda construções teóricas e práticas que estão andando por aí. Mas como a gente já está se encaminhando para o final, eu queria fazer uma rápida passada aqui por muitas contribuições legais que nós tivemos dos nossos participantes e vou passar para vocês fazerem a fala de encerramento. Tá bom? Tivemos aqui uma contribuição sobre sistemas agroflorestais e permaculturais, que são extremamente coerentes com tudo que a gente está falando. Claro. Uma fala sobre os autores de ecopsicologia, que honram os trabalhos dos autores que teorizaram, mas vão além, fazendo uma ponte extraordinária entre o trabalho do indivíduo e o mundo. Muito legal isso. O Aaron, que não é psicólogo clínico, mas tem a impressão de que para ser psicólogo clínico atualmente, mesmo aquele que valoriza a ecopsicologia, necessita manter um status para atrair clientes e sobreviver nessa área. Olha, como o pagamento de aluguel, e até onde isso é conivente com o consumo excessivo que deixa uma enorme pegada ecológica. Aqui ele está falando da consciência e da coerência do terapeuta em relação a uma consciência ecológica, que vai tanto para o modo de trabalho como na maneira de viver e nas relações de consumo.
Muito legal. O veganismo não seria uma solução, como a ecopsicologia aborda esse tema? É a Tânia Broto que está escrevendo. O veganismo eu considero uma maneira política de se alimentar completamente coerente com tudo que a gente está falando aqui, viu, Tânia? O surgimento do feminino já foi, ignorar o plano pantanal. Bem, eu acho que nós... dentro dos 8 princípios da ecopsicologia, é o veganismo, de novo. Ok. Muito bem, gente. Eu gostaria de pedir 3 minutos para cada um de vocês, para vocês fazerem a fala final, porque 22 horas vai terminar nosso tempo de gravação. E aí a gente faz o encerramento. Por favor, Guilherme, começa. Está sem microfone, Guilherme. Está sem microfone, querido. Queria valorizar esse espaço que a gente teve a oportunidade de construir. Fiquei muito motivado pelo grau de participação das pessoas, diversos comentários muito interessantes, um movimento de participação muito ativo. Já tem uma lista aí de autores grandes para ser lida. E acho que do propósito principal, que é a gente poder fazer uma aproximação entre a abordagem centrada na pessoa e a ecopsicologia, a gente conseguiu talvez até passar um pouco além disso, né? E discutir outros temas bastante relevantes. Então, eu só queria valorizar, né, esse momento nosso e estimular que a gente possa estar fazendo, inclusive, novas interações para poder explorar de maneira mais profunda essas oportunidades que a gente tem criado. Para mim, particularmente, eu estar reunido com o Marco Bílio, o Marcos Portela e o Gabriel é uma honra muito grande, porque são 3 pessoas que eu admiro muito, foram recentemente todos mestres meus e foram brilhantes, e é uma satisfação muito grande poder estar vivenciando esse momento da maneira como está sendo. Então, eu acredito que a gente tem aí uma oportunidade criada muito rica e a gente deve seguir adiante. Obrigado, Guilherme. Marcos, quer falar? Isso. Posso falar? Estava aqui pensando, né, assim, como me sinto grato de participar disso e de conhecer, né? Primeiro, conhecer um pouco mais de ecopsicologia, né? Tá podendo, né? Assim, acho que, né? Até conversei com o Gabriel, né? Retornar um contato com a natureza, né? Um contato com um mundo que fez parte da minha vida e que me habitou durante um tempo, né? Habitou de um modo correto, habitou de um modo errado também, né? Tudo tem um momento cultural, mas acho que assim estar aqui nesse momento discutindo, conversando, conhecendo, né, é de uma gratidão grande porque atinge um objetivo pessoal meu, né, que é de um retorno, de um contato com o natural, com a natureza, né, assim, e de mudar um modo de vida. Né? Acho que meu grande objetivo nisso tudo também é me apoiar para mudar um modo de vida, mudar um modo de estar no mundo. Né? Assim, fico agradecido pela participação de todos, né? Assim, fico agradecido pela fala do Guilherme. Né? Foi um prazer imenso conhecê-lo, estar com ele no curso, na formação. Né? Ajudei ele a ser psicoterapeuta e ele passou disso, né? Assim, né? Ele é um bom psicoterapeuta, mas ele passou disso. Né? Acho que a intenção dele também nunca foi ser isso, mas se apropriar um pouco dessa forma de trabalho. Né? Fico feliz por isso também.
E agradecido por todos aqui, né? Pela oportunidade de me fazer mudar, né? Mudar é uma coisa muito saudável, né? Se atualizar, mudar, se transformar, acho que isso é algo que a gente tem de muito valioso, a capacidade de mudar, de nos reconstruir, né? E acho que estar aqui, conhecer a ecopsicologia, passa muito por esse lugar, né? Acho que é isso, né? E agradecer a todos pelo tempo, agradecer ao Marco pela oportunidade, né? É isso. Tá bom. Bom, queria também agradecer a possibilidade de estar junto nesse espaço, ao Marco, ao Guilherme, ao Marcos e a presença de todos. Eu senti, inclusive, a presença de todos através do chat. O chat, ele tingiu e permeou e esteve presente a todo momento aqui também, né? Então, senti vocês. Espero que tenham me sentido também. Mas eu saí num momento muito difícil da minha vida e me mudei para Petrópolis e construí uma casa ecológica com adobe, com, assim, né? Não sei se adobe, enfim, mas espero que seja ecológico, mas que está integrada numa mata, né? A adobe está dentro da permacultura. Da permacultura, então. É. Obrigado. E assim, foi um período muito difícil da minha vida de desintegração, que me fez mudar. E me sinto mais integrado atualmente a partir dessa conexão com a natureza, e é algo que eu quero proporcionar à minha família, minha filha, meu filho que está por vir. E sinto que isso é de uma necessidade extrema atualmente, tem uma urgência muito grande no que nós estamos falando, né? Um parêntese só também é uma fala que o Guilherme trouxe. Guilherme, é um prazer também estar aqui com você. Você é uma pessoa muito querida também, né? E Marco, o seu trabalho é muito significativo e ele realmente precisa se estender e se estenderá, tenho certeza, em muitos outros âmbitos. Eu sei que temos pouco tempo, mas vou falar uma coisa de um minutinho rapidinho. Em relação à integração da natureza no consultório. Batem muitos passarinhos na casa, nas janelas da casa. Uma vez eu estava atendendo aqui, eu estou tentando dar um jeito nisso, coloquei os stickers e outras coisas. Eu estava atendendo antes da pandemia, bateu um passarinho, eu e minha cliente auxiliamos o passarinho, né, a sobreviver. Isso foi um momento muito significativo da terapia, né? Eu só queria dividir isso com vocês. Tem muito mais nisso, mas é só um exemplo de como isso está presente também. Eu sou muito grato por vocês. Fiquem bem. Gente, eu estou me sentindo pleno, muito tocado e feliz por ter conhecido essas 3 pessoas lindas. O Guilherme já é um parceiro antigo, mas conheci o Guilherme um pouco mais hoje. Marcos, você, viu? Marcos Portela, grande prazer te conhecer, que bom que você esteve aqui conosco. Gabriel, querido, grande prazer também, uma satisfação. Eu acho que nós criamos um vínculo e estamos todos nós convocados a ir à frente nessas reflexões e na construção do que seja possível construir. Eu queria me dirigir a todos vocês que até essa hora estão aqui conosco, muitas pessoas aqui conosco. Gratidão pela presença, pela participação no chat. Essa não vai ser a nosso último encontro, com certeza. E vamos todos juntos na construção dessa sensibilidade que integre todas as nossas relações. Então, muito obrigado. Fechamos a nossa live e até a próxima. Vocês vão ser informados das próximas. Obrigado, gratidão. Obrigado, gente. Tchau para todo mundo. Tchau para todo mundo. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, coisa boa. Coisa Tchau, boa estar com vocês aqui. Muito bom. Obrigado. Gratidão. Marco, a gente vai seguir em contato? Por que meio? Não por aqui, porque aqui vai cair, mas depois a gente mantém. Tá. Então, tchau, queridos. Continuem. Sim, continuem, todos nós. Beijo para todos.